Oi, pessoal. Agora nós vamos com a aula de desenho geométrico. Eu sei que nós tínhamos que corrigir 4 exercícios da página 312. O exercício 20, nós tínhamos corrigido só o item A. Nós vamos corrigir o B, C, D e E. Vamos deixar essa correção para sexta-feira. Essa aula vai ser um pouco mais curta, tá? Porque eu só vou explicar para vocês um exercício, tá? Vou dar um exemplo. Copiem, bonitinho, tá? E vou deixar também só 2 exercícios para vocês fazerem do livro, tá? Com as orientações que depois eu vou dar para vocês, tá? Então eu vou dar agora, mostrar para você o slide e a explicação do exercício, ok? Depois eu volto orientando a tarefa de casa. Pronto, turminha. Vamos agora continuar com áreas, tá? Só que agora nós temos um probleminha, tá? Presta bastante atenção no que eu vou fazer. Uma das coisas que a gente tem que fazer, a gente começar a habituar, eu já falei para vocês, é sempre desenhar nessa atividade que a gente vai mexer com área. O problema é o seguinte, tá? Tá aqui dizendo assim: o serviço de um pintor custa R$ 6,25 por metro quadrado. Quanto esse pintor deve cobrar para pintar as 4 paredes e o teto de um salão retangular de 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura? Então é o seguinte, nós temos um pintor que vai pintar uma casa, ele vai pintar as 4 paredes e o teto, e ele cobra R$ 6,25 por metro quadrado. Então eu quero saber quanto é que esse pintor vai cobrar por todo esse serviço. Então a primeira coisa que eu sugiro para vocês é sempre o seguinte, gente: não vão pegar e multiplicar isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso. Não, não tem nada a ver. Tá? Aquelas primeiras áreas que a gente fez, que a gente conheceu, eram figuras planas. Agora a gente já está aumentando um pouco mais esse processo de descobrir todas as áreas e resolver um problema, como nesse caso, essa do pintor. Então, como eu falei a primeira coisa para vocês, vamos desenhar, vamos imaginar que isso daqui é o salão retangular que ele disse, né? Deixa eu só verificar. É um salão retangular. Então, ó, 10 metros de comprimento, 6 de largura e 3 de altura. Então, eu desenhei aqui, olha, desenhei um salão retangular, ou seja, desenhei um paralelepípedo formado por um monte de retângulos, né? Esse é o meu salão, comprimento, largura e altura. Então, o pedreiro vai pintar as 4 paredes, vamos imaginar que aqui embaixo seja o chão, né? As paredes são essa aqui desse lado direito, esta do lado esquerdo, esse aqui do fundo, tá? Todo esse daqui do fundo e esse aqui da frente. Lembrando que o tracejado representa a parte de trás, para você saber que tem a parte de trás, tá? Então, a primeira coisa, gente, faça isso, tá? Ele vai te orientar o que é. O que eu fiz agora? Agora eu coloquei as medidas, 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 de altura, tudo bem? Então, eu vou fazer as contas aos poucos, para depois descobrir quanto é que o pedreiro vai cobrar, tá? Então, eu fiz primeiro a área do teto. A área do teto é essa parte aqui de cima, que vocês estão vendo que o cursor está aqui mexendo. Então, a área do teto é isso. E se você olhar para o teto é um retângulo, tá? As dimensões são esta e esta, ou seja, é os 10 de comprimento e os 6 de largura. Então, eu fiz aqui, ó, 10 vezes 6, 60 metros quadrados. Quer dizer, eu já sei que o teto tem 60 metros quadrados. Agora, eu preciso calcular as áreas das paredes. Primeiro, eu peguei as áreas das paredes laterais, deste lado e deste, de acordo com o que eu estou vendo, é este e este, né? Se eu parar, vou olhar para esse lado aqui, olha, a área desse daqui também é um retângulo, tá? Então, quais são as medidas? É esse daqui, que é de 6 metros, e a altura de 3 metros. Então, eu fiz 6 vezes 3, 18 metros ao quadrado, e multipliquei por 2, que deu 36 metros ao quadrado. Professor, por que o senhor multiplicou por 2? Ué, porque esta parede lateral tem a mesma medida que esta outra parede lateral. As paredes o pintor vai pintar, né? Então, já são mais 2 paredes. Agora, está faltando as paredes da frente e do fundo. Gente, estamos excluindo portas, janelas, tá? Estamos excluindo tudo isso. Imaginamos nesse sentido, tá? Sabemos que tem porta, sabemos que tem janela,
Mas às vezes o pedreiro ele nem desconta janela e porta, ele vê pelo tamanho da medida. É aquele tamanho, se tem porta, se tem janela, ele não vai ficar tirando, tá? Então agora eu vou fazer as áreas da frente e do fundo, ou seja, aqui ó, da frente e aqui do fundo, que tem uma parte tracejada e a outra não. Então vamos calcular aqui da frente. Se eu verificar aqui na frente, as medidas são essa e essa, que também é um retângulo. Então vai ser 10 e essa medida aqui é a altura, não é? Que é a mesma que essa. Então eu fiz 10 vezes 3, deu 30 metros quadrados. Vezes 2 também. Por quê? Porque a medida da área da frente aqui é a mesma do fundo. Ok? Então, vocês podem ver que a gente tem várias contas. Não dá para fazer tudo numa conta só. Por isso que eu falo desenho e você vai visualizar o que você precisa calcular. Então, eu tenho 60 metros quadrados do teto. Tenho 36 metros quadrados das duas laterais, dessa lateral aqui e desta lateral aqui. E tenho 60 metros quadrados da frente e do fundo, tá? Não estou calculando o piso, porque não vai pintar o piso, tá? Vou agora para o próximo slide. Já sei as áreas que eu preciso, 60, 36 e 60. O que eu vou fazer? Nós vamos somar as áreas ocupadas pelas paredes e o teto. Então, 60 mais 60 mais 36. Ao total, 156 metros quadrados que vão ser pintados, tá? 60, 60 e 36. Eu vou voltar só para vocês verem, ó. 60, 60 e 36. Então, ao total de metros quadrados que tem que ser pintado é 156 metros quadrados. O pintor, ele cobra R$ 6,25 por metro quadrado. Então, eu vou ter que fazer esse valor 6,25, está aqui, multiplicado por quantidade de metros quadrados que vão ser pintados, 156. Então, 6,25 vezes 156 dá 975. 975 o quê? Reais. O pintor vai cobrar R$ 975 para pintar as 4 paredes e o teto. Então, pessoal, é aquilo, não dá para mim pegar os números e simplesmente multiplicar. Voltando só, mostrando os slides para vocês. Desenhe a figura. Ele falou que o salão era retangular, então eu coloquei ó, um salão retangular. Retângulo, 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 um salão retangular. Tá? É um salão aqui. Coloquei as medidas e fui calculando parte por parte. A área que era do teto, a área das laterais e a área da parede da frente e do fundo. Somei tudo e multipliquei pelo valor que ele cobra por metros quadrados. E aí eu descobri quanto é que ele vai cobrar para me pintar todas as 4 paredes e o teto. Ok, pessoal? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause, porque eu vou orientar 2 exercícios da tarefa de casa, mas façam isso, gente. Voltem ao vídeo, congela e copie esse exercício. Copia o enunciado do problema, tá? Para quando você for fazer os exercícios, vai te ajudar. Não vá fazer direto, tá? Então, copia o enunciado, copia a figura, copia todas as contas, porque vocês vão ver que não é difícil, ela só é mais trabalhosa. Ok, pessoal? Então, já volto orientando a tarefa de casa. Oi, gente. Vamos lá, vamos continuar agora. Então, vocês viram que não é difícil, tá? Assim, claro que sempre para primeiro impacto, quando a gente vê, a gente acha que é muito difícil, mas vocês estão vendo que a gente está mexendo ainda com áreas. Só que a gente tem que fazer várias contas, né? Porque nesse exemplo, o pintor queria pintar as 4 paredes, queria pintar o teto, quanto ele ia pagar, né? Quanto ele ia cobrar. Então, eu tinha que fazer a área de cada parede do teto, depois multiplicar por quanto ele cobrava por metros quadrados para saber quanto é que o pintor ia cobrar, tá? A tarefa de casa, vocês estão 2 exercícios. Vocês viram que a aula foi mais curta, essa aula de DG vai ser mais curta, e nós vamos ter a nossa correção vai ser só daqui a alguns dias, e como a gente tem a correção de matemática, a gente se dedique a fazer de matemática. Vocês viram que a aula de matemática foi apenas uma aula e vocês tiveram
o resto do tempo para ficar começando a fazer os exercícios. E como a gente vai corrigir na próxima aula, né? Então vamos fazer o de matemática. Mas vamos orientar o de DG. DG, vocês têm 2 exercícios para fazer, tá? Eles estão na página 312. É o exercício 21 e 25. Eu vou orientar vocês os 2 exercícios, tá? O 21 diz o seguinte: o salão de uma escola tem a forma de um quadrado, com 10 metros de lado. Quantas lajotas quadradas com 20 centímetros de lado são necessárias para ladrilhar todo o piso do salão? Ou seja, nós temos um salão na escola, um salão quadrado, o piso é quadrado, tá? De 10 metros, e eu vou colocar lajotas, pisos, eu vou colocar piso lá. Quantos pisos eu preciso comprar para colocar lajota nesse salão todo? Bem, gente, é só o piso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do piso, tá? Só que temos um probleminha. Vocês repararam que o piso, o lado do piso está em metros, tá? Do piso, e da lajota está em centímetro. Nós temos que transformar os dois para a mesma unidade de medida, ou os dois para centímetro, ou os dois para metros. Sugiro, transforme o salão, que está em metros, para centímetros. Porque se vocês transformarem a lajota, ela vai ficar com vírgula. Aí eu não trabalho com vírgula. Não vou ter trabalho, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, e tudo isso que eu estou falando, gente, depois volta o vídeo e vai anotando. Eu já estou falando passo a passo do que você vai fazer. Então, a primeira coisa, você vai calcular a área do chão, do piso, tá? Que eu vou colocar as lajotas. Calcule a área, só que eu vou ter que transformar esses 10 metros para centímetros. Vai naquela nossa tabelinha. Calcula essa área. Aí, calcula a área do piso, tá? Da lajota, né? Que aqui está nos casos, está dizendo que é lajotas quadradas. Calcula, isso não é quadrado, tá, gente? Isso é um retângulo. Imagine a lajota quadrada, tá? Calcule a área disso, tá? A área de um quadrado, tá? Se a lajota é quadrada, é a área de um quadrado. Depois que você fez isso, tá? O que você vai fazer? Você vai dividir a maior área pela menor. Professor, não é multiplicar? Não, gente. Nesse caso, é divisão. Por quê? Eu vou colocar piso. Eu tenho é como se você fosse o piso da sua casa. Você tem um piso da sua casa, você quer colocar um piso, a quantidade de lajotas lá, o que você vai fazer? Você vai calcular a área grandona, que é do chão, a área do pequenininho, e você vai dividir o maior pelo menor. Aí você sabe quantas lajotas vão ser compradas, tá? E eu aviso vocês, se eu não me engano, não, tá? O número dá redondinho, tá? Não dá quebrado. Mais para frente vocês vão ver que vai dar quebrado e eu vou ser obrigado a comprar lajotas a mais. Então vai dar um número exato de lajotas, tá? 3.000, 2.700, vai dar alguma coisa por aí, tá? Então vai dar um número de lajotas que você vai ter que comprar, ok? E o exercício 25 diz o seguinte: uma casa está construída em um terreno retangular que mede 12 metros por 25 metros. Tá? Ah, agora que eu lembrei, né? Será que vocês estão com um livro agora à mão de vocês para ver a tarefa que eu... Lembra que eu sempre falo para vocês, gente. No começo da aula já tem que estar tudo próximo de vocês. Senão, vocês ficam naquele mesmo, eu não entendi. Claro, se você não consegue ver, por exemplo, que nem esse exercício, ele tem até o desenho. Olha, uma casa está construída em um terreno retangular que mede 12 metros por 25. Olha o terreno aqui, 12 metros por 25. Tem o carrinho, tem a casinha do cachorro, tem a casa, tá? Tem árvores. Então, está aqui. A construção ocupa uma parte quadrada dentro do terreno, de 10 metros por 10 metros. Ou seja, a casa, ó. A casa desenhada aqui, que você só está vendo o telhado por cima, 10 metros por 10 metros. Pergunta, qual é a área do terreno que não há construção? Ou seja, o resto do terreno. Lembra aquele exercício que eu dei para vocês de um retângulo, aí tinha um buraco no retângulo, e eu calculava o retângulo grandão, calculava o buraco e eu tirava? É igualzinho esse. Só que esse está em figura, tá? Em problema. Então, o que eu vou fazer?
Primeira coisa, eu vou calcular a área do terreno. E ele me disse quanto é. 12 metros por 25 metros. Vou calcular essa área. Vou calcular a área da casa que foi construída, que está aqui, 10 metros por 10 metros. E depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar o terreno todo e vou tirar a casa construída. Por que, professor, você está fazendo de menos? Ué, porque o exercício pediu isso. Qual é a área do terreno que não há construção? Ué, não tem construção. A casinha do cachorro é de madeira, não tem construção. Não tem nada construído aqui. A única coisa construída é a casa. Ok, pessoal? Então, são esses dois exercícios que a gente vai corrigir numa próxima aula de DG. Então, aproveitem agora o tempo, reveja os exercícios, reveja esse vídeo, anote, porque tanto do exercício 21 como 25, eu dei o passo a passo que você vai fazer. Então, volta, anota. Primeiro, eu tenho que fazer isso. Segundo, tenho que fazer isso. E não esqueça, tá, gente? Não é pegar os números e fazer qualquer coisa. Professor, desenha? Desenha. Desenha. Só que no exercício 21 eu não preciso desenhar o salão todo. Por que eu não preciso desenhar o salão todo? Porque ele disse que era só o piso. Então eu só estou desenhando o piso que eu vou colocar as lajotas. Não vou colocar lajotas na parede nem no teto. Então não vou precisar. Ok, pessoal? Então, pessoal, faça com bastante calma e na próxima aula a gente corrige, vai sempre ter uma duvidinha, né? Não tem problema, mas tente, gente. Lembra que eu falo para vocês, essa aula até dividi em várias etapas, tem uma próxima agora que vai ser dois problemas que vão dar um pouco mais de trabalho. Você viu que a gente primeiro começou a mexer com figuras, nós estamos esses dois aqui que é um pouquinho mais simples e o próximo vai ser um pouquinho mais complicado, mas é aquela coisa, fazer com calma, não é olhar os números e fazer qualquer operação. Ok, crianças? Então, para vocês, até a próxima aula.